E aí, pessoal, a volta do torcedor ao estádio, o julgamento do STJD, a punição de Rafinha e também a repercussão das redes sociais, o que podemos esperar da quinta-feira. Eis a questão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Acompanhei agora há pouco o julgamento da interdição da Arena do Grêmio. O Grêmio, vocês vão lembrar, no jogo contra o Palmeiras, o Grêmio teve invasão de campo, quebraram o VAR, o Grêmio, através de uma liminar, não pôde contar com o apoio do seu torcedor nos últimos jogos. 3 na Arena e 4 fora de casa, 4 ou 5 fora de casa. Pois agora o Grêmio teve liberado a torcida. Apenas na arquibancada norte nós não teremos torcedor. O relator do processo que determinou que a arquibancada norte fique fechada por 10 jogos e mais uma multa de R$100 mil, e esse voto foi acompanhado pela grande maioria. Apenas um pediu a interdição total do estádio por mais tempo. Esse julgamento, que libera a participação do torcedor do Grêmio nos jogos na Arena e também fora de casa, ele determina, portanto, que no jogo de quinta-feira, entre Grêmio e São Paulo, o Grêmio possa vender ingressos em todos os setores, menos na arquibancada norte. A arquibancada norte, que teve 3 jogos sem, como é 10 jogos a punição, o Grêmio tem mais 2 ainda a cumprir esse ano e mais 5 no ano que vem. Imagina o tamanho dessa punição se ela cai no colo da questão do estádio inteiro. Mas isso os jogadores entenderam ser demasiado, acho que fizeram bem. Portanto, o Grêmio tem essa lógica. 10 jogos, no ano que vem vai cumprir, mas o restante do estádio está liberado para a participação do torcedor. E aí vem a questão que eu queria colocar. Além disso, é importante dizer isso, né? O Rafinha, que também foi denunciado por brigar com a arbitragem, pegou um jogo e está fora do jogo contra o São Paulo. Então o Grêmio não terá Rafinha também contra o São Paulo. Lembrando, eu fiz um vídeo há pouco com a repercussão, a entrevista e os cortes do Grêmio, né? E a gente sabe que o ambiente do vestiário de fato está muito turbulento, e a gente tem, a partir desse jogo que o Rafinha pega, um Rafinha fora também, lembrando que Rafinha é um dos principais líderes deste grupo de jogadores do Grêmio. E aí a gente chega em quinta-feira. Por que eu coloco isso? Porque é gigante nas redes sociais a insatisfação do torcedor do Grêmio com relação a todos no Grêmio. O principal nome atacado é Romildo Bolzan. O segundo nome mais atacado, Carlos Amodeu. E agora o nome de Mancini também começa a reverberar nas redes sociais. E a minha preocupação é a seguinte: o Grêmio vai ter, na próxima quinta-feira, 2 caminhos a seguir. Ou o Grêmio vence com alguma combinação de resultado e segue com esperança, ou o Grêmio não vence e a matemática nos coloca na segunda divisão. E a gente sabe da passionalidade, aí eu não estou falando em risco para o estádio, nada disso. Eu estou falando em ambiente. O ambiente do Grêmio, na quinta-feira, vai ter 2 corações. O primeiro coração, o da esperança. O segundo coração, o coração da decepção. A decepção com o que fez o Grêmio nessa temporada, com o descaso muitas vezes e a forma muito incompetente no trato das coisas do futebol. E o da esperança, claro, em cima de uma possível, e eu torço muito para que aconteça isso, vitória sobre o São Paulo e uma consequente sobrevida no Campeonato Brasileiro. A torcida do Grêmio, que teve nos últimos jogos subsídio da direção, que se reuniu com a Arena Porto Alegrense e que conseguiu descontos para os ingressos. Qual vai ser o procedimento da direção neste momento? A direção vai, juntamente com a Arena Porto Alegrense, acreditar e pedir o apoio do torcedor ou não? Essa é uma questão que me parece obrigatória. O Grêmio precisa pedir, o Grêmio precisa lutar pelos descontos,
o Grêmio precisa ir na Arena Porto Alegrense se puder subsidiar e botar o maior número de pessoas possível na arena. Mesmo que isso acarrete em possíveis vaias no caso do insucesso do Grêmio em mais uma partida. Essa realidade me parece fundamental a partir da liberação. O Grêmio é um clube que não pode ficar à mercê de resultado. O Grêmio tem que ter as suas convicções. E a convicção máxima do Grêmio é estar junto do seu torcedor. A realidade indica dificuldades, dias sombrios, eu diria. Mas nesse momento, a gente precisa fazer uma força imensa para contar, não sei quantos, sem a Arquibancada Norte, mas que a gente possa ter 35 mil torcedores no jogo, já vai ser um grande barulho para a gente tentar vencer o São Paulo e a gente tentar algo importante nessa competição. O Grêmio precisa desse olhar para seguir vivo e lutando pelo campeonato. Querer o campeonato é lutar até o último sentido, até o último momento. Querer a permanência na Série A é querer sim a luta por uma sequência mais leve para o Grêmio. E dessa maneira, a união com o torcedor vai indicar um caminho mais curto para o sucesso. Historicamente foi assim e não pode ser diferente no jogo da próxima quinta-feira, a partir da decisão do STJD. O Grêmio lutou, como disse o presidente Romildo, muito para que a gente pudesse festejar a vitória no tribunal. Nós, de certa maneira, ganhamos. Nós ganhamos. Mas agora a gente precisa continuar com a força da direção para conseguir esse subsídio para o Grêmio conseguir o maior número de torcedores possível diante da tamanha dificuldade que nós temos nesse Campeonato Brasileiro. O buraco está criado. A Série B é ali, está nos olhando já. Mas a gente precisa ter sempre esse entendimento de que com o torcedor as coisas podem ser mais simples e mais fáceis. O jogo contra o São Paulo, que já era difícil, não deixou de ser difícil. Ele segue sendo com a mesma intensidade, o mesmo risco e o mesmo problema. Mas os torcedores precisam invadir as arquibancadas para que a gente consiga, sim, pelo menos ter uma voz num jogo que pode ser o jogo definitivo do Grêmio. O Grêmio, de tantas glórias nessa gestão, vive um dos seus momentos mais complexos, mais difíceis. E a gente tem que lutar, sem parar, sem pensar, até o último momento. E eu tenho certeza que o torcedor pensa exatamente assim. O torcedor do Grêmio vai invadir os espaços e vai apoiar o clube. Depois, bom, a gente vai ter que berrar o que a gente está vendo. E o que a gente está vendo é, de fato, algo muito difícil. Muito difícil. Eu espero muito apoio, mas espero também muitas manifestações de conflito não diria, de vaias ao presidente Romildo Bolzan e aos pares de diretoria, porque o Grêmio está nessa situação também graças a esse trabalho. Não adianta a gente apagar a história está contando isso, o próprio presidente Romildo entende isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.